começar a gravar aqui. Salve, meu querido! Olha só, Texas sem censura foi o vídeo que apareceu pra mim aqui agora. Fiquei com vontade de ver. Falei, caramba, como será que vai ser o Texas sem nenhuma censura? Os caras é maluco, né? Deixar bem avisado que, pra quem não sabe, o texano é um povo maluco. Então vamos dar uma olhadinha aí. O estado mais pecador, não sei, mas pelo tanto que eles são arminha, né? São. Deixa eu fazer arminha. Do jeito que eles são. Não sei. Vou tentar fazer esse pensamento aqui que é quanto mais rigoroso, rígido e religioso você tentar ser, mais parece que de contraponto, pior a galera fica, sabe? Parece que você fala, vou seguir o caminho de Deus, você mira no caminho certo e erra totalmente, né? É a visão que eu tenho. Então, vamos ver aqui o Texas, como é que é esse trem. Vamos ver esse trem aqui. Se você ouvir por aí o nome Texas, é bem provável que venha à cabeça aquela mistura de riqueza, orgulho e exagero. É churrasco no capricho, estádios de futebol americano que parecem arenas olímpicas, Houston cidades Town. cheias de arranha-céus e gente que se orgulha até do sotaque. Não é à toa que a frase "tudo é maior no Texas" virou quase um lema. Ó, E sim, cidade é grande pelos mesmo. números, dá até para entender o porquê. O estado tem a segunda maior população dos Estados Unidos, uma economia que supera a de muitos países inteiros. Metrópoles como Amassava Houston, agora um Dallas desse. e Austin, que respiram inovação, cultura e tecnologia. Ó o capitalismo vencendo, Parece ó. girar em torno do sucesso. Ó. Mas será que essa é a história completa? Oh. Hoje, como você já sabe que é de costume por aqui, Como que a é o gente vai costume? Eu não olhar sei. para o outro lado do espelho. Ó o Google, ó. Aquele que os folhetos de turismo não mostram e que raramente aparece nas séries de TV. Mentira que você vai contar essa pra nós. Bem-vindos ao lado obscuro do Texas, um estado onde os contrastes são gritantes. Desigualdade? A famosa desigualdade necessária para se manter produzindo no capitalismo? Reserva industrial. Como é que é? Exército Industrial de Reserva, esse é o nome. A que exibe arranha-céus reluzentes também lidera em pena de morte, enfrenta surtos de overdose, apagões que paralisam cidades inteiras, escolas segregadas e bolsões de pobreza que desafiam toda Ainda existe segregação no Texas? sem fim. Segura firme, porque hoje o belo mundo vai te levar para ver algo bem diferente da ideia que muita gente tem desse gigante do sul dos Estados Unidos. Ó. Número 1. O cartão postal. Fala dele, fala do cartão No mundo postal. lá fora, o Texas é quase uma marca Isso registrada. aqui é Fênix, é Dallas, onde é isso? Country dos cowboys modernos, de cidades cheias de arranha-céus brilhando ao pôr do sol. Campos de petróleo que parecem imprimir dinheiro, lendas do Velho Oeste contadas como se fossem parte do cotidiano. E claro, a sede da NASA, onde astronautas viram celebridades. Tem também Austin, a capital moderninha que virou um imã para startups, bandas independentes e festivais de cultura. É lá que rola o South by Southwest, um dos maiores eventos do planeta em música, tecnologia e inovação, que atrai multidões e injeta bilhões na economia local. E como se não bastasse tudo isso, o estado é um dos que mais cresce em população nos Estados Unidos. Gente de todo canto, seja de outros estados. Ó o bagulho em português aqui no Texas, ó. Latina, Vocês viram? Você viu? México, Deixa eu ver. Ó. mais crescem em população nos Aqui, biblioteca para todos. Estados Unidos. É Gente isso. de todo canto, E LGBT, seja hein? de outros estados americanos ou da América Latina, principalmente México, se muda para lá atrás de uma vida melhor, ou pelo menos de um pedaço desse sonho texano. No prato é exagero atrás de exagero. Brisket que derrete na boca, hambúrguer do tamanho da sua cabeça e refrigerante com refil infinito. Só se você for Correr rico. no Texas é quase um esporte olímpico e ninguém se importa muito com calorias. O orgulho texano é quase palpável. Quem nasceu por lá fala com convicção que o estado poderia se virar muito bem sozinho. E até faz sentido
já que o Texas tem uma das maiores economias do país e uma cultura tão forte que parece andar por conta própria. Mas é aí que vem o contraste. Ah, mostra pra Por trás nós. desse cartão postal Ó! e dessa fama de terra de Ih, oportunidades, vai ter existe bolsonarista outro que vai ver esse Texas. vídeo e vai chorar. Que muita gente Mentira finge que tem não ver. gente assim. Um estado marcado por crises profundas, de Meu moradia, Deus. de saúde, de segurança, de desigualdade. E quanto mais você Minas Gerais tá melhor que o Texas. Tá não, tá, gente? Eu sei que não tá. Tem uma região de Minas que é pior. olha de perto, mais percebe que, nesse lugar onde tudo é maior, os problemas também são. A desigualdade. A pena de morte. Ó. Pouca gente se dá conta, mas o Texas não é só um dos estados que ainda mantém a pena de morte. É o campeão absoluto em número de execuções. Aí, ó. Desde que a pena capital foi restabelecida nos Estados Unidos, lá nos anos 70, nenhum outro estado matou tanta gente quanto ele. Os homens matam mesmo, fi. A frase aqui, a lei é dura, mas a lei é quase um mantra texano. E, para muita gente que mora ali, a ideia de punição extrema é vista como algo necessário. Uma espécie de freio moral, uma forma de dar Eu o falo? exemplo. Só que Cadê esse a religiosidade do não povo? parece surtir muito efeito. Porque mesmo com esse histórico pesado de execuções, a violência ainda segue firme em várias regiões do estado. É porque não é isso que acaba, né? Homicídios, crimes violentos. Nada disso parece desaparecer só porque o estado tem um corredor da morte em pleno funcionamento. Além disso, surgem Rapaz, várias vou bater um questões sono que forte. deixam qualquer um com a pulga atrás da orelha. O sistema jurídico texano já foi acusado de condenar pessoas com base em provas frágeis, forçar confissões ou deixar réus pobres sem uma defesa adequada. Sem contar os casos em que o fator racial parece pesar, e muito, no desfecho de alguns julgamentos. Organizações de direitos humanos denunciam há anos que, no Texas, a justiça, além de cega, é inexistente. E quando se mistura pressa para punir, julgamentos controversos e um sistema desigual, o risco de condenar um inocente não é só possível, é real. É um daqueles casos em que o Estado se apresenta como linha dura, mas a pergunta que fica é: até que ponto isso resolve o problema? Ou será que, no fundo, só mascara feridas mais profundas e difíceis de curar? Não, mano, não é ferida, não. É o capitalismo. Segregação escolar e racismo velado. É os problemas Já que a causados gente por essa tocou no merda. assunto da desigualdade racial, não dá para ignorar um dos pontos mais incômodos do Texas moderno: a segregação escolar. E não estamos falando de algo que ficou lá atrás, nos tempos das placas de só para brancos. Estamos falando de agora. Mesmo sem leis explícitas como antigamente, as escolas texanas ainda são marcadas por uma separação que, na prática, continua muito real. Em várias cidades, existem escolas quase totalmente frequentadas por alunos brancos e outras, logo ali do lado, com maioria esmagadora de estudantes negros e latinos. E sabe o que mais muda junto com o perfil dos alunos? A qualidade da educação. As escolas onde estudam majoritariamente crianças brancas costumam ter mais verba, salas menores, materiais novos, olha isso, cara. professores mais experientes. Já aquelas localizadas em bairros mais pobres, onde moram as comunidades negras e latinas, enfrentam classes superlotadas, estruturas precárias e uma falta crônica de recursos. Isso não acontece por acaso. A forma como os bairros são organizados, as políticas de zoneamento escolar e até a fuga de famílias mais ricas para escolas particulares ou charters contribuem para essa divisão. E o resultado é um sistema onde os alunos já começam em posições completamente diferentes, como se estivessem numa corrida com largadas desiguais. É Os o dados capitalismo, né, confirmam mano? o que se vê a olho nu. É a meritocracia que todo Alunos mundo das fala que minorias existe, têm né? mais dificuldade para alcançar bons resultados. Não por falta de talento, mas por estarem dentro de um No sistema que país joga mais contra eles desde meritocrático cedo. do mundo. Isso se reflete na evasão escolar, no acesso No ao ensino país superior mais e, meritocrático adiante, do mundo. no mercado de trabalho. Em outras palavras, é como se o Texas ainda carregasse uma versão moderna da velha segregação. Mais disfarçada, mais institucional, mas igualmente... Ah, Estados O Unidos. problema é conhecido, é debatido...
mas a mudança acontece em ritmo lento. Enquanto milhares de crianças crescem, Au! Céu é o melhor país do mundo, meu filho. Céu é o melhor país do mundo. É isso. Au! Iha! Cadê? Cadê? Deu um irra aqui, ó. Não tem? Tem? Não, sei lá. Deixa eu ver. Não achei um botão. ou do código postal onde moram, o caminho para ter uma boa educação pode ser muito mais difícil. Número 4. A epidemia de obesidade. Ó, esse aí também é um Agora, problema. saindo de um tema pesado para outro que também é. Literalmente, o Texas, com seus pratos gigantes, churrascos intermináveis. Vamos falar de um e assunto fast foods pesado. em Vamos cada falar da esquina, obesidade também texana. lidera um ranking nada invejável. O de um dos estados com maior índice de obesidade dos Estados Unidos. Estima-se que cerca de 1/3 da população adulta esteja obesa. 1 em cada 3. E se a gente recortar por etnia, o quadro fica ainda mais preocupante. Comunidades negras e latinas são as mais afetadas. A razão para isso? Não é só o tamanho do hambúrguer ou o excesso de refrigerante. É um problema Açúcar, estrutural. Muitas áreas pobres, especialmente nas periferias urbanas, são verdadeiros desertos alimentares. Não tem supermercado, feira ou sequer uma padaria decente por perto. O que sobra são lojas de conveniência, redes de fast food baratinhas e postos de gasolina que vendem salgadinhos, refrigerante e comida congelada. E aí vem o segundo golpe. Alimentação de Nas baixa das regiões qualidade. mais vulneráveis, a merenda escolar, muitas vezes, é o único alimento do dia para milhares de crianças. Ah, Só que, com capitalismo. poucos Coisa boa. recursos, o que chega ao prato é comida ultraprocessada, rica em gordura e pobre em nutrientes. O resultado disso, a longo prazo, uma geração inteira crescendo com doenças crônicas, diabetes, hipertensão, colesterol alto, problemas cardíacos. Em um estado em que milhões de pessoas não têm acesso adequado à saúde, esse ciclo vai se repetindo sem fim. Número 5. Pobreza extrema e cidades invisíveis. Imagine morar em um lugar onde praticamente não existem empregos. O acesso a serviços básicos é limitado e a taxa de pobreza chega a ultrapassar 60%. Difícil de acreditar que no estado que se gaba de ser um dos mais ricos dos Estados Unidos, existem comunidades onde falta praticamente tudo. Emprego, desse saneamento, jeito. Desse escolas, jeito. segurança e até energia elétrica confiável. Essas regiões ficam, em sua maioria, perto da fronteira com o México. Áreas conhecidas Para, como não vou dar colônias. E Parou não tem nada de a ver gracinha. com colonização. O nome é usado para descrever esses assentamentos que surgem de forma improvisada, quase sempre sem o mínimo de estrutura. São bairros inteiros, não reconhecidos oficialmente como cidades, onde famílias constroem suas casas com o que dá: madeira, blocos, chapas de metal. Muita gente ali veio do México ou de outros países da América Latina, comprando pequenos terrenos sem água encanada, esgoto, pavimentação ou luz estável. Estados E não Unidos, estamos isso é bom, falando hein? de uma vila esquecida no meio do deserto. São milhares de pessoas vivendo assim, à margem, bem debaixo do nariz de um dos estados mais poderosos da maior Aí, ó. potência Esse é o mundial. capitalismo O mostrando que cenário é funciona. duro. Ruas Cadê de a terra, produtividade postes aí, ó? improvisados, crianças caminhando longas distâncias para chegar à escola mais Aí, ó. próxima, quando tem escola. Parecendo a África. Ô, lugar bom. Ai, cara, o povo ainda quer ir pros Estados Unidos a todo custo, velho. Atravessa mar e o diabo. A saúde pública é praticamente inexistente e os hospitais estão a horas de distância. Se alguém precisa de remédio, a farmácia mais próxima pode estar a quilômetros dali. Não, E é se houver uma bom. emergência? Bom. Boa sorte. Ó o Gardino vendendo aí, ó. Cidades formalmente Meu registradas amigo Gardino, ainda- pai bola aqui de Conceição Aparecida, abriu uma loja lá nos Estados Unidos.
Olha lá, Open, pai bola, tá escrito aqui, ó. Existem bolsões de miséria. Father Gente Ball. morando em trailers velhos, sem acesso à rede elétrica, dependendo de boy. geradores ou puxadinhos de fiação que mais A parecem churrasqueira, os armadilhas. churrasqueiras No têm, pô. papel, o Texas é símbolo de progresso. Mas, ao vivo, existe um outro lado, invisível para boa parte do país, onde a vida é uma luta diária pela sobrevivência e bem É uma longe do luta de sonho classes, americano. amigo. É uma luta de classes. É que a galera não 6, sabe. gangues, facções e o Agora tráfico. piorou, hein? Tem gangue lá? Engane-se quem Tem gangue lá, tem. Tem crime organizado nos Estados Unidos. Tem crime organizado. Não acredito. Mentira pra mim. Eu achei que lá só tinha Mickey. pensa que gangues violentas são exclusividade de filmes. O Texas lida com uma intensa atuação de grupos criminosos Mentira. dentro e fora das prisões. Uma Ah das lá. mais conhecidas é a Isso porque ela Barriga tem pena de morte, hein? ligada à fronteira e a cartéis mexicanos. Relatos apontam que algumas dessas facções receberam até treinamento de organizações maiores, atuando com violência no tráfico e na extorsão de moradores e comerciantes. Ai. Esses grupos se infiltram no cotidiano, controlam serviços ilegais, cobram taxas de proteção e mantêm influência até sobre autoridades locais. Dentro das prisões, continuam coordenando ações externas. A fronteira Como? é um ponto-chave para a entrada de Você tá me falando que nos Estados Unidos entra celular no presídio? Não. Lá eles não criou tecnologia que bloqueia rede de sinal ainda? No presídio americano entra... Olha só pra você ver. Nos Estados... Não, mentira. Quem que é esse vídeo aqui? Né? Quem que é esse... drogas nos Estados Unidos. De um lado, cartéis. Do outro, gangues locais ajudando na distribuição. Quem vive nessas regiões, especialmente as mais pobres, fica no meio do fogo cruzado. Há relatos de tiroteios em rodovias, confrontos em supermercados e perseguições que acabam em tragédia. A Não é narcocultura nos se Estados mistura Unidos, ao é. cotidiano, e muitos jovens, sem oportunidades, veem nas facções um jeito rápido de ganhar dinheiro. Não é difícil Desespero. encontrar, no interior do Texas, cidades com cemitérios cheios de túmulos de gente jovem, muitos mortos em confrontos ou Matando vítimas o de jovem. overdoses, como veremos a seguir. Número 7. É isso, Estados Unidos. Matar o jovem. Não é de hoje que eu tô falando que o jovem tem que acabar. E o Texas tem nos honrado aí e feito isso. Matando o jovem tudo. A crise de overdoses. Na última década, os Estados Unidos enfrentam uma epidemia de overdoses por opiáceos sem precedentes. Ai. E A o maconha Texas aí, não ó. está de fora. Apesar de algumas regiões terem números menos gritantes que, por exemplo, partes do Nordeste americano, Ai. o cenário Olha lá o muda cara, muito tá a cada forte. ano. A presença de fentanil, uma droga sintética extremamente Fentanil. poderosa, Ó. tem sido detectada cada vez mais. Aí, Esse ó. tipo de substância aparece misturada Vende em em farmácia pílulas isso aí. vendidas ilegalmente ou até em drogas mais tradicionais. Isso aí vende na surpreendendo farmácia lá. usuários que não sabem o que estão consumindo. Eles O compram na resultado, farmácia. aumento dos casos de overdose, muitas vezes fatais. E aqui, o problema social se agrava. Aí. Pessoas pobres, com poucas oportunidades, acabam virando alvo tanto do tráfico quanto do uso abusivo de drogas. Falta prevenção, falta tratamento, falta recurso para centros de reabilitação. O estado do Texas Sabe o que que falta, meu amigo, no Texas? Falta o Estado texano tá cuidando da população texana. Cadê esse patriotismo do Estado para seu povo, né? O povo até aparentemente parece ser bem patriota, mas com qual povo ele está sendo patriota, né? A quem esse Estado serve? Ele serve a maioria, ele serve a minoria que se mantém patriota acreditando que faz parte, né? É isso, é foda. O cara olha o carro que ele tem, é um carro bonito, olha a estrutura que ele anda, é uma estrutura bonita, ele acha que ele já faz parte da burguesia, cara. embora tenha Não entende que ter um carro nesse naipe te faz estar pertinho de ser pobre igual um miserável daqueles que tá morando na cabana, velho. Os caras não conseguem perceber.
Sabe? Ah, eu tenho isso, isso e aquilo. Você tá há meses de ser miserável. É isso que dá pra ser no capitalismo tardio, né? É meses de chorar miséria. É o que o povo que tá tendo agora pra nossa geração aí, mileniada. Tenha É problemas de isso. saúde pública, costuma ter lacunas nos serviços de assistência aos dependentes químicos. Relatos de médicos e voluntários em ONGs mostram que pessoas morrem dentro de carros estacionados, em quartos de motéis baratos ou até mesmo na rua. Conheci um cara que morou em carro nos Estados Unidos, em Los Angeles, durante 6 meses de inverno. E aí ele também morou fora do inverno também, mas ele passou. Assim, eu sei que o inverno não é 6 meses, mas outono e inverno ele passou inteiro. Era na Califórnia, que é menos frio do que em alguns estados americanos. Mas mesmo assim, cara, você passar 6 meses dormindo dentro de um carro não é pra todo mundo, não. Sem qualquer apoio de paramédicos. E há bairros onde crianças crescem rodeadas por esse clima, vendo entorpecentes serem vendidos livremente na esquina. Para piorar, muitos texanos não têm seguro de saúde. E os que têm, às vezes não conseguem planos que cubram programas de desintoxicação. Aí. Sem falar na dificuldade de se discutir esse assunto em meio a discursos políticos que preferem tratar a dependência química como puro caso de polícia ou falta de moral. Enquanto isso, a crise das overdoses continua. Morte. É a doença do capitalismo. A molecada não tá tancando, não, mano. Não tá tancando, porque pra nós foi. Vocês vai ter que trabalhar que gosta, nunca vai trabalhar na vida. Vai ter que fazer faculdade. Isso foi o que foi pra nós. Essa molecada não tá tendo nem a perspectiva numa faculdade de trabalhar sequer com algo que ele acha menos ofensivo pra ele mesmo. Porque com o que gosta, a galera não tá nem achando, tá? Mortes silenciosas que não ganham a capa dos jornais de entretenimento, mas que deixam famílias destruídas. Número 8. Crescimento de movimentos extremistas, grupos armados e supremacistas brancos. Ah, jura que tava tendo No isso lá? Texas, liberdade é quase No Texas tá tendo supremacista branco. Meu Deus, quem aqui acreditou uma nisso? religião. Quem Andar será? armado, desconfiar do governo federal e defender a Constituição com fervor são pilares do tal espírito texano. Mas esse orgulho acabou abrindo espaço para algo bem mais sombrio. Ku Klux O Klan? crescimento de grupos extremistas armados e organizações racistas altamente organizadas. Ah, Não se trata de meia dúzia de radicais isolados. Existem milícias com ideologia forte, treinamento tático e planos reais de ação, muitas vezes violentos. Os Oath Keepers, por exemplo, se dizem patriotas, mas pregam que militares e policiais vai devem ter uma desobedecer Segunda Guerra ordens do Civil governo Americana, se então. julgarem tirânicas. Outro grupo que se fortaleceu por aqui são os 3%ers. Em 2017, 3 membros texanos foram presos por planejar explodir um prédio onde moravam imigrantes. Oh, Também Clube da nasceu no Luta. Texas o Patriot Front, um dos grupos supremacistas brancos mais ativos dos Estados Unidos. Fundado por um jovem de 18 anos, o grupo espalha mensagens de ódio, cola cartazes racistas e já foi preso se preparando para atacar um evento LGBTQ+. Mesmo evitando aparecer publicamente no Texas, seguem ativos com treinos secretos e propaganda online. O caso mais trágico aconteceu em 2019, quando um jovem de 21 anos saiu de Allen, dirigiu até El Paso e matou 23 pessoas dirigiu até El Paso e matou 23 pessoas em um Walmart. O alvo? Latinos. Ele deixou um manifesto racista dizendo que queria impedir a invasão hispânica do Texas. Olha isso. Além disso, grupos... Mal eles. Cara, mas é um povo que não tem nem noção de geografia. Porra, puta que pariu. Puta que pariu. Peraí. Eu vou mostrar na live aqui, porque isso aqui vai ficar num vídeo. Um dia pode servir pra alguém, ó. Mapa do México. Pode ser. Aqui, ó. 1800. Acho que o Texas ainda pertencia. Ó. Vê aqui nesse ficheiro aqui. Ó, tá vendo?
Essa região aqui pertencia ao México, né? Tem cidades no México, ó, território do Novo México, sabe? Ai, meu Deus do céu. É foda, mano. Ó, o mapa do México, o que que era? Ó, onde é o Texas? Ó, se você procurar aqui, ó. O Texas. Como é que é? Texas. Era do México? Sim, o Texas foi parte do México. A região foi incorporada ao México após ser conquistada a independência da Espanha. No entanto, declarou independente do México em 1800, formando a República do Texas, que depois se anexou aos Estados Unidos. Puta que pariu, mas esses nazistas, cara, eles é burro de um tanto que eles não sabem a própria história. É igual nazista brasileiro. Cara, nazista brasileiro tem que tomar uma costa de pau, velho. Pegar um pau e dar na cabeça deles. Falar, não, mas você tá maluco, você é nazista e brasileiro. Né? É de uma falta de senso histórico como que, a Atom que eu só aceito que os caras aceitam ser nazista e brasileiro porque quem aceita ser nazista é burro, né, mano? Então, assim, se você aceitou ser nazista, você já é burro. Pra caralho. Aí o fato de você ser brasileiro é um plus da tua burrice. E não é porque brasileiro é burro, é porque você é um brasileiro burro. Que se você percebesse o que é o nazismo, você nunca seria. Waffen Division e o Aryan Circle já foram detectados em Ah, pula essa cidades porra. tendo ex-militares, o que Tomando com essa acendeu supremacista e aiada branca. direitos humanos. Ah, Por fim, é preciso encarar o lado mais sombrio da crise migratória na fronteira. A divisa entre o Texas e o México é um dos pontos mais tensos dos Estados Unidos. E por trás do discurso de segurança nacional, o que existe ali é uma verdadeira crise humanitária. ah, Marcada mentira. por superlotação, Mentira. Que o povo políticas lá. duras Isso é, e isso é, cenas que não, chocaram o mundo. isso é Brasil, isso aí. Milhares de Isso migrantes, aí é incluindo o... crianças, chegam em busca de a refúgio. Índia. É a Mas, em Índia. vez de acolhimento, encontram celas lotadas, Certeza que é comida a Índia, isso escassa aí. e falta de cuidados Certeza que é na básicos. Índia. Em 2019, uma inspeção oficial revelou celas para 40 pessoas com mais de 150. Crianças dormindo no chão, sem banho e doentes, sendo que algumas nem sobreviveram. A política de tolerância zero separou mais de Campo 2 de mil concentração aí, famílias, e ó. o programa Remain in Mexico empurrou milhares para o lado mexicano, onde ficaram meses em barracas, sem assistência e sob risco de violência. Aí. O Texas também lançou a Operação Lone Star, que prendeu milhares de migrantes por crimes estaduais. Em 2023, denúncias apontaram ordens como negar água a crianças e empurrar famílias de volta ao rio. Uma mulher grávida perdeu o bebê presa no arame farpado. Ah, Ao puta que todo, pariu. mais de 800 pessoas morreram Não, tentando isso aí é cruzar campo a de fronteira, concentração americano, vítimas pô. de calor, afogamento Norte-americano. e obstáculos perigosos. Mesmo agentes veteranos ficaram abalados. Quando crianças choram presas, quando uma menina pede água sob 40 graus e é ignorada, o problema já deixou de ser migratório, virou moral. Com Não, tudo pô. isso, vem a pergunta: E esse então o povo tem Texas moral? só problema? Não, claro que não. O Estado ainda oferece oportunidades. Tem uma economia gigante, cultura vibrante e muita gente vivendo bem. A ideia aqui não é demonizar o Texas, é mostrar que por trás do pôr É do sim, sol e do demoniza o cowboy Texas, sorridente, sim. também existe um lado duro e contraditório. Porque o Texas é grande em tudo, inclusive na complexidade. E no ego. E E no agora eu ego. quero saber de você. Eu não quero. O que você quer saber? Qual desses tópicos te chocou mais? Com certeza, o dos campos de concentração que eles fazem aqui com o povo. O dos neonazis não me chocou, porque eu sabia que é um povo neonazi mesmo. Essa desigualdade que existe lá, eu já era consciente, então pra mim isso aqui não chocou. A alimentação podre americana é uma questão dos Estados Unidos inteiro, não é só do Texas. Essa segregação escolar que existe no Texas também é uma coisa que já é cultural do texano, né? E eles já são assim culturalmente, mano. Por isso que eu falo, na minha visão, que a lógica de vida que a gente tem que adotar aqui para Minas Gerais não é se espelhar no Texas,
Sabe? Ah, mas eles são como se fossem os interioranos dos Estados Unidos. Vamos imaginar que nós. Não, mas tá maluco, é um povo ruim. O mineiro é um povo bom. Então a gente tem que ser além disso. Sabe? Aqui a gente tem que cortar isso aí. Apesar que eu conheço gente aqui do sul de Minas que tem xenofobia com gente que nasceu no norte de Minas. Então você vai falar o quê? Né? Não tem o que falar, tem que educar o povo do modo geral, né? Isso aí também é muita falta de educação e consciência de classe. Consciência de classe, porque o povo sem consciência de classe sofre. É isso aí. Valeu o vídeo aí, obrigado, viu?